Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Mais uma lição da Escola Sabatina, e a lição número 3 hoje, olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clica no sininho para receber novas notificações, novos vídeos. E compartilhe esse vídeo se você gostou, tá bom? Comenta o que você está achando, para nós é bem interessante o seu comentário. Que Deus seja louvado. E hoje conosco aqui, nosso irmão Potágoras, direto aí da Bahia. É um prazer estar com todos os irmãos da TV Verdade presente e que nós possamos crescer e aprendendo juntos. Bem, irmão Marcos aí, de Minas Gerais. Feliz semana a todos. E é muito bom estar mais uma vez aqui na TV Verdade presente para fazer o comentário dessa lição. Amém. Amém. Irmão Potágoras, faz uma oração para nós, para dar início. Vamos lá. Pai querido que habita no céu, rogamos tua bênção mais uma vez sobre nós. Ajude-nos a aprender, a recapitular essa lição e ajude-nos, ilumina, Senhor. Não nos deixe falar nada que desagrade ao Senhor. Amém. Tem com todas as pessoas que estão ouvindo essa lição em casa e que elas possam também crescer na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, o texto para nós aí no início aqui está em Mateus 4,19, que diz assim: E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos fareis pescadores de homens. Olha que interessante, irmão Potágoras. Então, Jesus disse, vinde a mim, e vocês vão ser pescadores de homens. Vamos comentar, Amém. irmão Potágoras. Bem, a lição, irmão, dessa semana, né, a lição 3, fala sobre olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. O objetivo da lição dessa semana é fazer com que nós mudamos nossa maneira de olhar as pessoas, mesmo aquelas pessoas mais difíceis, e tentar ver como Jesus, se Jesus estivesse no nosso lugar, como que ele olharia para essas pessoas. Basicamente é o que a lição vai ensinar. Porém, eu gostaria desde já, na lição aqui de sábado, já fazer algumas ressalvas. Isso me preocupa porque não a lição em si, não é? A lição tá boa, mas a maneira com que nós olhamos a lição pode trazer uma deturpação do que ela está querendo dizer. Porque hoje em dia existe um evangelho fácil sendo pregado, um evangelho que tem o objetivo de atrair pessoas, encher igrejas e não tocar nos pecados das pessoas. Então eles acham que fazer isso é olhar as pessoas com misericórdia. E não é verdade. Não é isso. Uma pessoa que é misericordiosa, nós vamos ver, nós vamos estudar. Jesus foi misericordioso e nem por isso ele deixou de deixar bem claro o que é pecado e o que deixa de ser pecado. Não é? Então é isso que eu gostaria de deixar bem claro aqui desde já, que o objetivo é que as pessoas se arrependam do pecado. E não tem como a pessoa se arrepender do pecado, irmão Alexandre, se ele não for pregado. Eu já falei aqui em algumas lições atrás, né? Para a pessoa se arrepender, ela tem que saber que é pecado. Se ela não sabe o que é pecado, como ela vai se arrepender? Então tem que haver pregação, tem que ser algo direto. Então vamos equacionar aí. Nós temos que olhar com as pessoas com misericórdia, certo? Que é exatamente o que nós vamos aprender, mas nunca omitir a verdade para cada uma delas. Deixar bem claro o que é um adventista do sétimo dia, deixar bem claro quais são as verdades que Deus nos deu e não esconder, não é? Não mimar. Maquiar, né? Não maquiar, exatamente. Então, Deus nos ajude a fazer as coisas da maneira certa, ser misericordiosos, sem deixar de falar a verdade. Amém. Irmão Marcos? É interessante isso que o irmão Potágoras falou, porque Jesus, embora ele tivesse os olhos misericordiosos, ele não rebaixava as normas, né? Então, as normas sempre foram e sempre serão elevadas. Então, Jesus, ele pregava, ele via a possibilidade, mas ele nunca rebaixava as normas. Eu gosto sempre também de olhar, muitas vezes, só a figura da lição já traz uma lição para nós, né? Então, tem uma pessoa ali, num ambiente hostil, levando uma vida aparentemente toda errada, e aí ele vem com uma lupa, né? Vendo a vida transformada dessa pessoa. Mas isso que o irmão falou é bem importante mesmo. Nós devemos, sim, ver a oportunidade de salvação para todos. Entretanto, não devemos omitir algumas verdades para trazer essas pessoas para o Evangelho.
O evangelho tem que ser pregado de forma plena. E o Espírito Santo que vai convencer as pessoas. Hoje em dia, infelizmente, eu vejo muito acontecer também uma certa competição, né? Parece que existe uma competição na igreja para ver quem batiza mais, quem traz mais pessoas para a igreja, e eu não vejo isso com bons olhos, porque não é assim que Deus trabalhava. As pessoas, elas vão vir, mas quem faz essa obra de converter, né, de convencer, é o Espírito Santo, não somos nós. Então, nós não devemos fazer um tipo de competição de quem batiza mais, de qual igreja traz mais pessoas, pelo contrário. Nosso papel como cristãos é pregar a mensagem, e mais do que isso, viver essa mensagem, porque a pessoa vir para a verdade vai ser algo natural, mas nós não devemos querer fazer o papel de Deus. Sim. Então, domingo, o segundo toque, Marcos 8, 22 a 26, diz assim, ó: chegando a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe os olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa, e levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe a mão sobre os olhos, e fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu cada homem claramente. E o verso 26, e mandou para sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem digas a ninguém na aldeia. Então vamos comentar esse relato, irmãos. Protágoras? Bem, esse relato é um relato muito interessante, porque difere um pouco dos outros milagres. Isso que a lição quer pontuar aqui, a lição de domingo, não é? Que os outros, Cristo ia direto e curava. Esse precisou aí de muito mais coisa, precisou de alguém levar ele, não é? Precisou de um segundo toque, é basicamente a lição de domingo. Então, deixa claro que muitas pessoas precisam da ajuda, precisam de alguém conduzir elas a Cristo, não é? Existem pessoas que têm mais facilidade em conhecer Jesus pela leitura direta, não é? Tem muitas pessoas que são leitores e pode ler, um exemplo claro é os 3 reis magos, os 3 sábios que vieram do Oriente para adorar Jesus, só através da leitura eles conseguiram identificar que estava vindo o Messias. Mas tem pessoas que não são assim, é isso que a lição está querendo dizer, que precisa de uma outra pessoa trazer ela aos pés de Jesus. Porém, o que eu gostaria de pontuar aqui é que hoje, muitas das vezes, a nossa denominação, a gente acha que levar as pessoas aos pés de Jesus é levar as pessoas para a igreja. É óbvio que a igreja ela tem um papel muito importante no processo de conversão das pessoas. Nós devemos sim levar as pessoas para a igreja, mas aprenda uma coisa, levar as pessoas aos pés de Jesus não é só fazer isso. Eu vejo um trabalho sendo feito muito forte, mas depois que a pessoa já começa, depois do batismo, ele deixa a pessoa lá. Não é aquela coisa do discipulado. Jesus falou assim, ide por todo mundo ensinando a guardar aquilo que eu vos ensinei. Mas ele falou, ide fazer discípulos. Um discípulo não é feito só na hora do batismo. Ele batizou, agora já é um discípulo. Não. E Jesus, a ordem de Cristo é ir de fazer discípulos de todas as nações, batizando, né? Está escrito isso, não está? Agora, veja, fazer um discípulo. O discípulo é só no momento do batismo que se faz um discípulo? A maioria das pessoas precisa de sempre estar sendo acompanhada, as pessoas mais simples. É óbvio que devemos ensinar as pessoas a ser autônomas, estudar por ela mesma. Isso aí é sempre. Mas até para aprender a ser autônoma, ela precisa de alguém. Então, eu me preocupo muito com isso. As pessoas elas estão preocupadas com metas batismais hoje, não é? E às vezes a liderança maior, a associação, pressiona o pastor para batizar, mas não pressiona o pastor para fazer o discipulado. E algumas igrejas ainda têm a classe da escola sabatina do discipulado, mas nem todas têm. E outra coisa também, o discipulado não pode se resumir só àquela classe da escola sabatina. Não é que faz, não, a classe do discipulado, não. Teria que ser como Jesus fez, dia a dia, ensinando as pessoas a guardar os mandamentos de Deus, a crescer em graça, não é? Então, minha preocupação é essa, que nós devemos aprender nesse ponto, a levar as pessoas a Cristo verdadeiramente, não só levar para a igreja. Não devemos confundir, é importante levar a pessoa para a igreja,
mas levar a pessoa para a igreja não quer dizer que estamos levando a Cristo. Se nós não apresentamos os princípios do evangelho para ela, se nós não pregamos sobre o arrependimento, não é? Então acaba ficando algo muito, vamos dizer assim, fake, né? Que é a palavra do momento. Eu gostaria de ler aqui, irmão Alexandre, uma citação que está no Grande Conflito, na página 386. Ellen White fala um pouco aqui sobre as igrejas que estavam sendo levantadas na época dela. Obviamente que era outra denominação, né? Porque a igreja adventista não tinha aquele prestígio ainda. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje a gente já tem esse prestígio. Então, vamos lá. Olha só. Aqui, na página 386. Pomposas igrejas embelezadas de maneira mais extravagante erguem-se nas movimentadas avenidas. Os adoradores vestem-se com luxo e de acordo com a moda. Elevado salário é pago ao talentoso pastor para entreter e atrair o povo. Seus sermões não devem tocar nos pecados populares, mas deverão ser suaves e agradáveis aos ouvidos da aristocracia. Desse modo, ímpios de elevada posição são alistados no registro da igreja, e os modernos pecados escondidos sob o véu da piedade. Aqui está meu medo. As pessoas falam, não, temos que levar as pessoas a Cristo, que é a lição de domingo. Né? Pessoas precisam ser levadas, precisam de um segundo toque. Agora, será que não estamos no risco? Será que nós não estamos no risco de cair nisso que a Ellen White falou que na época dela, que as igrejas estavam sendo construídas nas avenidas, pastores recebendo alto salário, não é? E com o objetivo de entreter as pessoas e jamais falar do pecado delas? Se nós fazemos isso, nós não estamos levando as pessoas a Cristo. Estamos levando a pessoa a uma instituição. Então, levar uma pessoa a Cristo é muito mais profundo. Então, ímpios de elevada posição são alistados como membro da igreja. A pergunta que eu faço é, será que uma pessoa que é pobre na igreja é tratada da mesma maneira que um rico? Você vê que Tiago, lá na Bíblia, Tiago critica isso. Eu não me lembro bem onde é que está a passagem, mas a gente pode abrir agora, irmão Alexandre. Não sei se o irmão Alexandre vai lembrar, mas a epístola de Tiago é uma epístola pequena e fala ali né, é dito lá sobre uma pessoa que entra rica dentro da igreja e uma pessoa que entra pobre, né? Eu vou abrir aqui rapidinho, vou ver se eu acho aqui. Capítulo 2 de Tiago. E aqui fala-se no verso 2, capítulo 2, verso 2. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentado para o que traz o traje precioso, ele disseres, aceita tu aqui um lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizesse distinção entre vós mesmo, e não vos fizesse juízes? Então a pergunta que eu faço, será que na nossa igreja, por que existe uma igreja para que traz só ricos? Né? Você sabe do que eu estou falando. Você sabe que eu estou falando da Nova Semente. Eu não estou criticando. Mas eu fico assim, triste, porque às vezes a gente joga para debaixo do pano, debaixo do tapete. Não tem problema, vamos falar só das coisas boas. Não, nós devemos falar da realidade que nós estamos vivendo. Todas as pessoas têm que ser tratadas igualmente. Por que uma igreja, você entra, o banco falta rasgar você, e a outra você entra e você... todo aquele luxo, que é o que estava dizendo aqui no Grande Conflito. A pergunta é, será que estamos levando mesmo as pessoas para Cristo? Essa é uma coisa para a gente discutir e ver que é muito mais profunda do que simplesmente nós pensamos. Só para concluir, irmão Alexandre, eu já vi lugares, cidades, em que você tem uma igreja se batendo para pôr um telhado, na igreja caindo nos pedaços, e logo do outro lado, outra igreja, da mesma denominação, Igreja Adventista Sétimo Dia, outra igreja com todo luxo, e ela não ajuda a outra que não terminou a terminar. Isso é um cúmulo. Parece até igreja congregacional, né? Que cada um se vira. Mas será que nós não estamos numa igreja congregacional? Porque, veja, você tem um distrito, no mesmo distrito, estou falando do mesmo distrito, uma igreja que já terminou, que está tudo bonitinha, tudo nos conforme, e a outra que você senta no banco e rasga a sua calça, porque é um banco com prego lá solto, e aí você vê os irmãozinhos se batendo para reformar a igreja, não é? Enquanto que a outra tem condição de fazer, não, vamos fazer um voto aqui na comissão, porque nós temos as comissões.
não é? E a comissão da autonomia. Aí o erro não é da organização maior, da associação, não é da união, não. Isso aí é nosso, nós membros. Porque os membros, os anciãos dessas igrejas deveriam falar, não, irmãos, vamos poupar um pouquinho de dinheiro com isso ou com aquilo e vamos mandar para a igrejinha de tal lugar que está precisando. E assim a gente possa crescer junto. Não pode acontecer isso. Então, irmãos, levar a pessoa para Cristo, como a gente falou aqui na Lição do Domingo, não é simplesmente levar para a igreja. Devemos repensar isso. Temos que levar para a igreja, mas devemos pensar que é mais profundo. É muito mais profundo. É fazer com que a pessoa se torne discípulo do mestre, aprender todos os princípios que ele nos ensinou. E muitas pessoas precisam que nós façamos isso. Sim. Irmão Marcos? O discipulado é uma coisa muito ampla, né? Muitas pessoas acham também que fazer discípulo é apenas você dar um estudo bíblico, levar a pessoa para ser batizada na igreja e seu papel se encerrou ali. E a pergunta, Marco, quem que você quer que entregue o certificado batismal? Não, aí terminou, já era. Seu papel encerra ali, né, quando você entrega o certificado. Não. Do lado é algo que vai muito além, né? E aqui teve uma parte na lição de domingo que falou assim que existe aproximadamente 25 distintos milagres da cura realizados por Jesus no Novo Testamento. E em mais da metade deles, um parente ou amigo levou alguém ao Senhor para ser curado. Isso mostra que muitas pessoas nunca irão a Jesus, menos que alguém que tenha fé as leve. Esse é o verdadeiro discipulado, né? Nossa função é nos tornarmos instrumentos para levar pessoas a Cristo, né? Só que aqui veio falando dessa questão da ajuda que a gente dá, né? De um estudo bíblico, por exemplo. Só que eu entendo que a maior ajuda que a gente pode dar, seja para um parente ou para qualquer pessoa que tenha contato com a gente, é o nosso testemunho, né? Tem uma frase que fala que nós devemos pregar, e se preciso for, a gente abre a nossa boca para falar. Então, nosso maior exemplo como discípulo tem que ser o testemunho. Muitas vezes a gente fica, a igreja, ela quer que nós vivemos num tempo onde a igreja quer criar métodos, né, como se fosse uma empresa, assim, para vamos sentar junto e elaborar algum plano para trazer as pessoas para a igreja. Sim. Isso não é correto, porque se a gente estivesse vivendo a mensagem da forma que é para viver, automaticamente as pessoas iam sentir o desejo de fazer parte dessa igreja, né? Então, sim. Esse é o verdadeiro discipulado, é você viver primeiramente aquilo que você conhece, e aí você pregar. E a lição veio ressaltando aqui a questão da importância. Muitas vezes, as pessoas precisarem de alguém que apresente esse evangelho para elas, né? Isso que eu estava falando, a gente apresenta primeiramente, porque para a pessoa despertar o interesse, primeiramente eu tenho que viver, porque como que eu vou apresentar um Jesus Cristo que pode transformar a vida de uma pessoa se ele não transformou a minha vida, né? Exatamente. Quem vai querer fazer parte de uma igreja como essa? Então, nós devemos nos preocupar muito com isso. E aqui veio falando dessa história aí do segundo toque, né? E daqui nós podemos tirar várias lições, né? Porque ali Jesus estava vindo de um ponto onde os próprios discípulos e as pessoas que estavam em volta não estavam enxergando Jesus da forma correta com que ele veio. Eles estavam enxergando ele de uma outra forma. Tanto que depois desse episódio, ele pergunta, né? O que as pessoas dizem de mim? Quem elas dizem que eu sou? E depois ele pergunta para os discípulos, e vocês? Quem dizem que eu sou? Né? Então, eles mesmos não estavam enxergando isso. E da mesma forma, aqui nós podemos tirar essas lições, né? Primeiramente, falta de fé. A pessoa pode, às vezes, alguém apresentar Jesus Cristo para ela, mas ela não ter fé suficiente para crer que Jesus pode mudar ela. Aqui nós podemos tirar também a lição de que, no texto aqui, ele fala que a pessoa olhou e viu como se fossem árvores, as pessoas como se fossem árvores, né? Meio embaçado. E aí depois, na segunda vez, olhou para cima. Aí a gente lembra, quem que ficou muito tempo passando por várias provas na Bíblia e não se convertia com inúmeras provas, só que chegou um momento
da sua conversão, ele teve, em um determinado momento, que olhar para cima para se converter. Né? Ele contando a história dele lá, num determinado momento ele fala, eu olhei para cima. Então, aqui nós vemos a lição também. Quando a gente olhar para as pessoas, dificilmente vai haver alguma transformação na nossa vida. Mas quando a gente olha para cima, para Cristo, aí realmente a transformação acontece. E tem mais lições assim que a gente poderia tirar também, é que ele não foi curado no primeiro toque. E a gente pode tirar a lição de que nós não devemos nos frustrar quando as coisas não acontecem da forma que a gente espera. Porque às vezes a gente espera que aconteça alguma coisa e aí a gente pode ser decepcionado. E isso vai fazer com que a nossa fé seja abalada, né? E outra lição que eu gostaria de extrair também desse episódio aqui é que em vários pontos na palavra de Deus a gente vê Jesus fazendo curas e era instantânea a cura. A pessoa relava nele, já era curada, ou ele falava com a pessoa estava curada. Nesse caso aqui não aconteceu isso. Então nós percebemos que a obra de Deus ela vai ser diferente na vida de cada um dos seus filhos, né? Às vezes eu fico admirado com sermões, testemunhos, sabe? Eu até comentei com o irmão Alexandre recentemente que eu gosto muito de ver testemunhos, porque os testemunhos pessoais eu acho que fortalece a fé de outros irmãos. Porque às vezes a gente está passando por alguma dificuldade e a gente vê o que aquele irmão passou para estar onde ele está no momento, né? Então, os testemunhos, eu sinto muito falta disso na igreja, de testemunhos. Às vezes a igreja fica criando aqueles provar e ver, tem a sua validade, mas eu acho que um testemunho pessoal de um irmão que é daquela congregação, né? Porque às vezes o testemunho de um irmão lá, não sei da onde, é bacana, mas quando você vê um testemunho de um irmão que você conhece, você vê a dificuldade que ele enfrentou e ele chegou, alcançou a vitória, esse é o testemunho que mexe e mostra que a igreja tem poder, né? Amém. Essas lições assim que eu extraí dessa parábola aqui, desse acontecimento, aliás, desse episódio do segundo toque. Vamos lá na segunda agora, uma lição de aceitação. Nós não vamos ler o texto, baseado em João capítulo 4, versos 3 a 34, a mulher samaritana, Jesus teve um encontro com ela. Eu vou ler um texto aqui no Minha Consagração Hoje, página 227, aí os irmãos comentam. O Senhor deseja que sua palavra de misericórdia seja levada a toda pessoa. Isso deve ocorrer principalmente pelo serviço pessoal. Era o método de Cristo, esse evangelho pessoal, né? Sua obra consistia grandemente em entrevistas pessoais. Tinha fiel consideração pelo auditório de uma só pessoa, uma só pessoa. Por esse único ouvinte, a mensagem muitas vezes era proclamada a milhares. Há multidões que nunca serão alcançadas pelo evangelho se ele não for levado pessoalmente, né? Então, vamos comentar, irmão Protágoras, esse relato, o que nós podemos tirar de lição aí? Bem, a lição de segunda-feira, ela vem com o objetivo de falar sobre aceitação, não é? Porque era um tabu muito grande para um judeu aceitar o samaritano. A lição de segunda conta como surgiu o samaritano. Vocês podem ler no livro de Reis como eles foram levados cativo, porque o povo de Judá foi levado cativo, né, por Nabucodonosor. Mas antes de Judá, o reino de Israel, que é o reino do norte, foi levado cativo antes. E aí, só que ele foi levado cativo, e eles trouxeram pagãos, colocaram naquela terra e misturaram a crença da adoração ao Deus de Israel com o Deus deles. E aí virou uma crença mista, um culto misto. Assim surgiu o samaritano. Então mostra que aqui Cristo mostra nesse capítulo, a lição querendo dizer que Cristo quebrou um tabu, não é? Na aceitação de pessoas. E isso aqui pode ter... o entendimento dessa lição de segunda-feira pode ter implicações muito profundas no tempo que nós estamos vivendo em relação à aceitação. Por isso que eu gostaria de fazer um comentário bem pertinente. Veja que Cristo, dois versos bem interessantes nessa conversa que ele teve com a samaritana. Primeiro, a samaritana era samaritana, fez um monte de perguntas para Jesus, e Cristo deixou bem claro quem estava com a verdade. Se eram os samaritanos ou se eram os judeus. Veja, que eu gostaria que vocês lessem aí no capítulo 4 de João, verso 22. O que está escrito em João, capítulo 4, verso 22?
Ó, na minha versão da Bíblia está escrito assim, ó. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem de onde? Judeus. Dos judeus. Então ele deixou bem claro, ele não entrou em debate, assim, não foi aquele debate caloroso, né? Porque teve uma hora que ela perguntou que vosso pai fala que tem que, vossos pais, né, os judeus falam que tem que adorar em Jerusalém, no templo. Mas os samaritanos adoravam no Monte Gerizim. Algumas pessoas falam que eles adoravam no Monte Gerizim porque eles queriam adorar em Jerusalém com os judeus, só que os judeus não aceitavam eles porque eles eram um culto misto, não queria deixar eles entrar no templo. Então, como eles ficaram tristes por causa disso, foram arrumar um outro local, foram no Monte Gerizim, não é? Se eu não me engano, tem alguma relação com o Monte onde Elias, Monte Carmelo, não é? Enfim, não vamos entrar profundamente nesse texto, mas o que eu gostaria de pegar aqui é que, assim, Cristo, ele, no verso 22, deixou bem claro para a mulher quem é que tinha verdade. Não era o samaritano, eram os judeus. Vocês adoram que vocês não estão sabendo que adoram. Nós sabemos. É os judeus. Então, assim, Cristo, aceitação, ele aceitou. Irmão Alexandre, o tema da segunda-feira está falando de aceitação. Devemos aceitar as pessoas como elas são. Nós temos hoje um debate sobre inclusão, sobre gênero dentro da igreja. Você sabe o que eu estou querendo dizer, não é? Sim. Porém, eu falo assim, devemos aceitar com os olhos de Cristo? Sim. Porém, essa aceitação que está aqui é do jeito que Cristo fez, falando a verdade. Ele falou a verdade. E não foi só nesse verso, não. Se você for pegar aqui no verso 17, verso 16, Jesus falou assim, ó, chama seu marido. E a mulher foi e falou, não tenho marido. Aí Cristo, pelo dom de profecia, falou, não, bem dissesse, porque 5 maridos já tivesse, e o que tem agora não é seu. Ou seja, então Cristo pregou, ele mostrou o pecado ali, ele mostrou o pecado, ele pregou, ele não fez que nem está aqui no Grande Conflito, que essas igrejas pomposas de avenidas, não é? Faz na página 386. Não, ele deixou bem claro que a vida daquela mulher era pecaminosa, ele fez de maneira misericordiosa, não é? Ele Sim. amou aquela mulher, mas ele deixou bem claro que havia algo na vida dela que ela tinha que mudar, que ela tinha que se arrepender. Então é o que eu estou falando para vocês. Então não é essa aceitação, essa pregação nossa hoje, nós devemos ter cuidado. Quando a gente lê uma lição dessa, para não falar, tá vendo? Então devemos aceitar o maconheiro, devemos aceitar o surfista, devemos aceitar o roqueiro. Sim, devemos aceitar, sim. Mas pregando a verdade, pregando para eles que eles têm que deixar esse estilo de vida, pregando para eles que existem certos pontos dos seus estilos de vida que estão errados, como falou, como Cristo falou para essa mulher, não é? Que ela estava errada em ter tido 5 maridos. E Cristo deixou bem claro que o caminho da verdade estava com os judeus, não com o samaritano. Então, a mesma coisa, a gente veja como Cristo, com misericórdia, veja, sem preconceito com a pessoa, pregou a verdade nua e crua. E essa pessoa aceitou, se converteu. A mesma coisa devemos pedir para Deus hoje. Esse dom, esse talento para pregar dessa maneira. E eu tenho certeza que o Senhor Deus vai nos dar. E as pessoas vão querer ser diferentes. Elas vão querer aceitar essa mensagem, sim. Sim. Não, Marcos? É interessante, irmãos. E eu gostaria de compartilhar, na verdade, um texto com os irmãos. Mas, antes de compartilhar esse texto, eu gostaria de ler Atos 17:30. É um texto bem conhecido, né? Atos 17:30, que fala assim, Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Deus, esse é um verso muito clássico que a gente usa nos estudos bíblicos, né? Quando a pessoa, aqui fala, né? Uma lição de aceitação. Então, quando a pessoa está numa vida errada e ela se depara com o evangelho, nós usamos esse texto, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, enquanto ela não conhecia uma coisa. Mas aí o texto fala, agora que você conhece, então, né? E começa a levar uma nova vida. Foi o que aconteceu com a mulher samaritana ali. Ela teve uma vida inteira de erros, mas aí Jesus vem, né? Mostra, oferece ali o perdão a ela, né? Se houver o arrependimento verdadeiro, pede para que ela se arrependa e ela muda de vida. E nós, geralmente, criamos muitas barreiras para as pessoas
o evangelho, para que elas cheguem ao evangelho, né? Eu já falei aqui da importância do testemunho, né? Que é a nossa vida, a gente viver aquilo que a gente prega. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que está nesse livro aqui, é um livro muito bom. O irmão Protágoras cita ele com frequência aqui, ó, que fala. Eu super indico. Esse livro é uma preciosidade. Tem mensagens aqui muito preciosas para a gente, para a nossa vida espiritual. E eu gostaria de ler para os irmãos um trecho que está na página 49. E diz assim, ó, falando da igreja primitiva, né? A igreja primitiva era uma igreja disciplinada, mas, ao contrário de alguns grupos religiosos que apareceram depois, os primeiros cristãos não tentaram criar leis para alcançar a justiça por meio de um monte de regras e regulamentos. Em vez disso, eles se baseavam nos ensinamentos, no exemplo correto e no poder transformador do Espírito Santo. As igrejas que dependem de listas de regras para produzir santidade podem acabar produzindo fariseus. Por essa razão, a igreja primitiva enfatizava que os novos conversos deviam mudar de dentro para fora. A experiência exterior era considerada sem valor se não refletisse o que estava acontecendo dentro da pessoa. Olha só, irmãos. Então, aqui, quando na igreja primitiva, os primeiros cristãos, as pessoas viam neles o evangelho. Lembra lá quando Pedro, Jesus estava para ser crucificado, aí falaram, ó Pedro, você é um deles, né? Você é um dos que andavam com Jesus. E ele falou, não, eu não sou. Mas só o jeito dele, a forma com que ele falava, mesmo ele estando negando com a boca dele, só a forma com que ele falava, o jeito que ele andava, que ele agia, já demonstrava que ele tinha estado com Jesus. Então, é isso que está faltando muitas vezes para os cristãos. É a gente se preocupar em viver mais o evangelho, em dar um melhor exemplo, do que ficar apenas falando, querendo convencer as pessoas. Né? Nós ficamos muitas vezes preocupados em ter sermões eloquentes, né? Tem gente que tem habilidade no falar, e aí convence as pessoas. Mas será que há uma conversão? Né? Convencer é diferente de converter. Então, o que converte é um testemunho coerente, né, de vida. Tem um texto que eu já citei algumas vezes também, que fala que o maior sermão que pode ser pregado, né, é uma vida coerente ali, né? Quando a pessoa não vive aquilo que ela prega, o sermão dela é sem poder, ela pode ir lá falar da melhor forma possível, mas não alcança as pessoas. Então, nós não devemos criar barreiras. Jesus, ele não criava barreiras. Em todo mundo ele vinha uma oportunidade de salvação. Agora, tem um porém em tudo isso. Como a gente disse lá no começo. Ele via a oportunidade de salvação? Sim, via, para todos. Nós vamos até estudar aqui mais na frente, aqui vai falar um pouco do ladrão na cruz. Só que existe esse porém. O porém é o quê? O arrependimento verdadeiro e a disposição de ter uma vida diferente. Porque se essa mulher samaritana aqui, se ela não tivesse essa disposição de se arrepender e de ter uma nova vida, não ia adiantar nada ela ter tido esse encontro com Jesus. Sim. Vamos lá, agora terça. Comece onde você está. Eu vou ler primeiro João, não, desculpa, irmãos. É João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 40 a 41. O irmão Protágoras pode ler João, capítulo 6, versos 5 a 11. O irmão Marcos pode ler capítulo 12 de João, verso 20 a 26. Então, eu vou começar aqui a ler João 1, 40 a 41. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e os havia seguido. Este achou o primeiro sermão, Simão, e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Irmão Protágoras, João 6, 5 a 11. Diz assim, então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para eles comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para cada um deles tome um pouco.
E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, lhe disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E João 12, do 20 ao 26, diz assim: ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiam-se a Filipe, que estava em Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. É bem interessante, irmãos. Aqui na lição, ó, no segundo parágrafo, diz assim, ó: a mensagem de Jesus ao discípulo era clara demais para ser mal compreendida. Comece onde você está, testemunhe onde Deus o colocou, em vez de sonhar com melhores oportunidades. Comece por aquelas ao seu redor. Veja com olhos divinos a possibilidade mais próxima de você. Então, basicamente, é você testemunhar para aqueles que estão à sua volta, porque eles vão ver sua conduta. Por isso que está escrito lá, Adventício, uma família bem ordenada é um testemunho mais do que qualquer pregação, do que qualquer evangelista. Por quê? Os vizinhos veem a conduta da sua família. Irmão Protágoras? Bem, eu acho bem interessante que na lição de terça-feira, cita aí na pergunta 3 a passagem que está em João, capítulo 6, e é justamente essa passagem que eu gostaria de pegar como ponto para essa lição. E aqui no último parágrafo da lição, irmão Alexandre, diz assim, ó: a arte de efetivamente ganhar pessoas é a arte de desenvolver relacionamentos positivos e amorosos. Pense nas pessoas mais próximas a você, que pode não conhecer Jesus. Elas veem em você alguém compassivo e atencioso. Então, tá bem interessante a lição, falando sobre desenvolvimento de relacionamentos com as pessoas que estão próximas da gente. Aqui está falando do trabalho, está falando da escola, está falando da sua família, né, principalmente. Mas eu sempre estou trazendo para aquela tônica sobre verdadeiramente testemunhar de uma maneira verdadeira, e trazer e mostrar que Jesus fez tudo isso. Ele realmente fez tudo isso entre as pessoas que estavam próximas a ele. Mas Jesus também, na pregação da sua mensagem, ele teve frustração também. A gente pode falar assim: não, como, irmão? Você está falando aí besteira. Frustração. Se você pegar, por exemplo, ali no livro de Mateus, no capítulo 11, no verso 20, ele fez um sermão para cidades impenitentes, né? No verso 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operava a maior parte de seus prodígios, e o não se haver arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Enfim, é um texto bem conhecido. E no texto de João 6, que a gente leu aqui na lição, fala sobre uma crise que teve na Galileia, não é? Então, existe o livro Desejado de Todas as Nações, eu gostaria de ler aqui com os irmãos, o capítulo 41. Eu gostaria de dedicar para os irmãos fazer um estudo mais aprofundado em casa, do capítulo 41, do Desejado de Todas as Nações, que fala da crise na Galileia. Veja que a lição aqui fala de desenvolver bons relacionamentos, mas parece que Cristo foi bem áspero ali no capítulo 6 do livro de João. Não parece aquele amorável de Jesus, não parece que aceita a mulher samaritana, aceita não sei quem, não parece. Mas onde está aí o desenvolvimento? Porque aqui fala que é desenvolver, né, relacionamentos. Quantos ficaram com Cristo depois daquela crise? Naquele momento? Só os discípulos. Todo mundo saiu, deixou todo mundo que se... Mas a Ellen White, ela explica no capítulo, porque eles começaram a ver Jesus de uma maneira diferente, eles começaram a entender de maneira errada. Eles começaram a entender o evangelho de maneira errada. E pensou no reino temporal. E isso tinha projeções, isso poderia se transformar em coisas muito piores.
Então, Cristo achou por bem. Olha aqui que Ellen White usa um termo pesado aqui. No capítulo, na página 394 do Desejar de Todas as Nações. Ela fala que Cristo provocou aquela crise propositalmente. Olha só que coisa pesada. Foi Cristo que provocou aquela crise. Olha só como é que ela diz. Jesus provocou essa crise quando, pela sua presença, ainda poderia fortalecer a fé de seus verdadeiros seguidores. O que ela fala aqui? Que Cristo trouxe um conjunto de verdade, não é? Ele trouxe um conjunto de verdade para aquele povo. Só que esse povo tinha entendido errado, achava que ia ser um reino terrenal. E essas pessoas que achavam que era um reino terrenal, irmão Alexandre, poderia, na hora da perseguição, abandonar. Ia ficar pior, todo mundo abandonando. Então, sabendo disso, Cristo já tentou ali. Quer ver? Eu vou ler o que aquela White fala aqui, olha só. Quando Jesus apresentou a probante verdade que deu lugar a tantos discípulos seus voltarem atrás, que foi ali no capítulo 6, que a gente leu aqui na lição, né, de terça, sabia qual o resultado de suas palavras. Tinha, porém, um desígnio misericordioso a cumprir. Previu que na hora da tentação, cada um dos seus amados discípulos seria rigorosamente provados. Sua agonia no Getsêmani, seu traimento e crucifixão, seria para eles trânsito por demais probantes. Se não houvesse sido anteriormente provados, muitos que eram atuados por motivos meramente egoístas estariam ligados com eles, quando seu senhor fosse condenado na sala do tribunal, quando a multidão que o saudara como rei o apulpasse e injuriasse. Quando suas terrenas ambições fossem decepcionadas, esses interesseiros, renunciando à sua fidelidade a Jesus, teria ocasionado aos discípulos mais acerba e opressiva dor, em acréscimo ao pesar e decepção sofrido com a ruína de suas mais caras esperanças. Naquela hora de trevas, o exemplo do que deles se desviasse poderia arrastar outros com eles. Mas Jesus provocou essa crise quando pela sua presença ainda poderia fortalecer a fé de seus verdadeiros seguidores. Então, quando há uma pregação, quando se pregou, quando Cristo fez um milagre de multiplicação, ele atraiu muito falsos discípulos para ele ali. Esses falsos discípulos, entendendo tudo errado, poderia pôr tudo a perder na hora da perseguição. Poderia fazer com que todos voltassem atrás. Então, Cristo teve que deixar bem claro ali que o reino dele não era desse mundo. E ele falou palavras que todo mundo chegou e falou assim, o que você fala é difícil de escutar. Palavras duras, não é? Então, só os discípulos ficaram. Então, irmão, será que isso, nesse desenvolvimento de relacionamento que fazemos hoje, que está aqui na lição de terça-feira, será que não corremos o risco de fazer a mesma coisa? Trazer um monte de pessoas para dentro da igreja e essas pessoas ser o nosso calo na hora da perseguição, porque a profeta do Senhor fala assim, que temos mais a temer de dentro do que do de fora. A própria parábola do joio e do trigo diz que é o inimigo que traz o joio. Não é Deus que traz o joio, é o inimigo. Aí você fala assim, então como é que eu vou pregar o evangelho? Eu vou sair por aí escolhendo? Não, nós não vamos sair por aí escolhendo ninguém, porque nós não conhecemos o coração de ninguém. Porém, devemos deixar pregar a verdade clara. A verdade tem que ser pregada de maneira clara para as pessoas. Você aceita fazer parte desse corpo? Tem essa e essa verdade. Se a pessoa ela não aceita, é melhor ela ficar fora. Porque se ela não aceita agora, não é? Como? Que garantia que nós temos que ela vai aceitar depois? E o irmão Marcos já entrou na discussão, irmão Marcos, não sei se o irmão vai lembrar, com um membro de igreja que queria batizar um membro que não cria no espírito de profecia. Não é? Como é que fica na situação dessa? A pessoa entra dentro da igreja, toda vez que alguém citar o espírito de profecia, o que ela vai falar? Isso não é verdade. E outra coisa, na hora que vier a perseguição, que a gente vai lá citar, temos que fazer isso, porque está escrito isso, tem que fazer aquilo, porque está escrito no espírito de profecia. O que essa pessoa vai falar? Ela vai arrastar um monte de gente com ela. Então veja que é algo muito sério isso, irmãos. Devemos fazer como Cristo fez aqui, desejar a todas as nações, capítulo 41, livro de João, capítulo 6, a crise na Galileia, pregar a verdade com o poder de Deus, nua e crua, ainda que você perca seguidores. E veja, irmão Alexandre, que se Jesus fizesse isso hoje,
muita gente ia falar, você está expulsando as pessoas da igreja. Porque você falou, um monte de gente não vem mais. Não foi isso que aconteceu? Um monte de gente mais não queria mais seguir Jesus. Mas Jesus olha com os olhos da fé. É melhor qualidade do que quantidade. Não adianta uma igreja cheia de pessoas que não querem nada com nada. Não é? Não adianta. E outra coisa também, métodos carnais. Como o irmão Marcos gosta de falar, atrai pessoas carnais. Ou seja, você faz ali um teatro, um cinema para atrair um monte de gente. Você sempre vai ter que estar fazendo um teatro, cinema para manter ela dentro da igreja. O que você fez para atrair ela, você vai ter que ficar fazendo para manter ela. Se for um futebol que você fez para atrair aquela pessoa, para Cristo, você vai ter que sempre estar trazendo futebol para manter ela ali. Sim. Se for por causa de comida, então você sempre está fazendo aquela mesma comida. Ou seja, temos que pegar o evangelho. Se ela veio por causa do evangelho, o evangelho por si só vai manter ela nos caminhos de Deus. Esse é o verdadeiro relacionamento. Esse é o verdadeiro, a verdadeira pregação, testemunho da verdade de Cristo. Marcos? É verdade. E o irmão comentando isso daí me lembrou um texto aqui que está em Conselho sobre Mordomia, né? Fala assim que Deus, ele ficaria mais satisfeito com 6 pessoas inteiramente convertidas à verdade do que com 60 fazendo profissão de fé, mas não sendo de fato convertidas, né? Então, às vezes a gente se preocupa muito com a quantidade e esquece da qualidade, né? E quando o irmão falou aí da questão da pessoa não aceitar todas as verdades que tem no corpo doutrinário da igreja, eu sempre lembro, e até quando eu estou estudando a Bíblia com alguma pessoa, eu sempre falo desse tema, que é a história de Ananias e Safira, né? Ananias e Safira, qual foi o erro deles? Qual foi o principal erro deles? Um falso voto a Deus? Eles foram lá, eles prometeram a Deus que venderiam suas propriedades e depositariam o dinheiro ao pé dos apóstolos. E aí eles foram lá, venderam, aí para ficar bem com os apóstolos, eles colocaram um pouquinho lá, né? Para fazer parte ali do povo, dos cristãos ali, e o resto eles retiveram. Só que aí, o problema, aí os irmãos já sabem do resto da história, né? Foram lá, aí o Espírito Santo revelou o que eles tinham feito e eles foram destruídos. Então ali nós vemos um símbolo do que vai acontecer com as pessoas que vão lá e fazem um voto e não cumprem esse voto. Se a pessoa está entrando para o corpo da igreja, mas ela não aceita uma das doutrinas ali que são fundamentais, né? Porque as doutrinas são todas baseadas na onde? Na Bíblia, né? Sim. Todas as doutrinas baseadas. Voto, né? Exatamente. Então, se a pessoa não aceita uma daquela doutrina, para que ela seja mais honesta com ela mesma, é melhor, como o irmão disse, que nem faça parte. Porque se Ananias e Safira tivesse vendido e ficado com o dinheiro para eles, e nem ia se envolver, eles não teriam acontecido aquilo, né? Mas não, eles quiseram aparentar ser uma pessoa, sendo que eles não eram aquela pessoa verdadeiramente. Então é muito triste isso. Agora, aqui falou comece onde você está, o tema, né? Então esse título está relacionado ao quê? Porque muitas pessoas conhecem o evangelho e às vezes têm a intenção de ter uma amplitude maior, né? Ela quer ter um certo destaque, quer sair pregando em todos os lugares, quer receber convite de igrejas, e às vezes ela não faz o mínimo. E qual é o mínimo? É viver aquele evangelho, pregar aquele evangelho, a começar ali no lar dela, né? Eu percebo que quando a gente, principalmente quem é mais novo na fé, quando a gente conhece o evangelho, tem duas situações, né? Tem aquelas pessoas que ficam com receio e guardam para si, não querem compartilhar, e tem aquelas pessoas que querem falar, quer compartilhar, mas não sabem como fazer isso da melhor forma. E aí, às vezes, em vez de trazerem as pessoas para mais próximo do evangelho, acaba afastando as pessoas. Então, o inimigo sempre vai trabalhar com os extremos, né? E tem um livro aqui que está no próprio comentário da lição, que está lá no Obreiros Evangélicos, que fala assim, ó: o que vocês têm a contar quanto a si mesmos? Que conflito de alma
aliás, que conflito de alma experimentam que se tornou em bem para vocês, para outros e para a glória de Deus? Vocês que professam estar proclamando a última e solene mensagem de misericórdia ao mundo, qual é a sua experiência no conhecimento da verdade e quais têm sido seus efeitos sobre seu próprio coração? Acaso seu caráter testifica em favor de Cristo? Vocês podem falar da influência da verdade como é em Jesus, a qual refina, enobrece e santifica? O que vocês têm visto? O que têm conhecido do poder de Cristo? Esta é a espécie de testemunho que o Senhor pede e por cuja falta as igrejas estão sofrendo. Então, as igrejas estão sofrendo pelo quê? Pelo que as pessoas proclamam da boca para fora, mas não vivem suas vidas, né? Eu já vi casos de igrejas que, infelizmente, o inimigo atacou ali a família da pessoa, e a pessoa estava vivendo em adultério, enfim, em pecados assim conhecidos do público, e a pessoa estava como ancião na igreja pregando no púlpito. Aí chegava alguém de fora que tinha conhecimento daquilo ali, chegava na igreja e falava, não, mas se aquela pessoa está pregando nessa igreja, eu não quero fazer parte dessa igreja não, a pessoa nem ficava. Então você percebe qual é a importância do nosso testemunho? Então nós temos que olhar muito para a nossa vida, o que a gente está fazendo na nossa vida, o que nós estamos apresentando para as pessoas, para que não traga opróbrio para a causa de Deus. Sim. Quarta-feira agora, lidar com as pessoas difíceis. Eu vou ler Mateus 4, 18 a 19. Irmão Potagas, pode ler Marcos 12, 28 a 34. Marcos 12, 28 a 34. E o irmão Lucas, capítulo 23, 39 a 43. Então, eu vou ler Mateus 4, 18 e 19. E Jesus, andando junto a mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão chamando Pedro e André, as quais lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhe, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. Vamos, Protágoras? Marcos 12, 28 a 34. E aproximando-se um dos seus escribas que eu tinha ouvido disputar, sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Lucas 23, do 39 ao 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Testemunho para a Igreja, volume 4, página 488 e 489, diz assim, ó, Deus aceita as pessoas tais como são, com seus naturais traços de caráter, e as prepara para seu serviço, contanto que estejam dispostas a deixar-se educar e aprender dele. Então, Deus chama as pessoas do jeito que está, mas ele educa as pessoas para refletir o seu caráter, para trabalhar para ele, se as pessoas o deixarem. Irmão Protágoras? Exatamente, irmão Alexandre. O capítulo aí, né, a lição de quarta-feira, ela vem falando lidar com pessoas que são difíceis, não é? É muito fácil você ir conversar com uma pessoa mansa, convidar ela para ir para a igreja e ela ir. Agora, tem pessoas que são um pouco complicadas e mesmo assim devemos amá-las. O texto que eu li aqui, qual o maior dos mandamentos, se a gente continuar lendo, o próprio Jesus reconheceu o potencial naqueles que estavam perguntando ali, não é? Então, existe, nós devemos, de coração,
vê que existe possibilidade de todas as pessoas se converterem, se transformar pessoas vaso na mão de Deus, como Paulo. Paulo, quando se converteu, quando você lê lá o livro de Atos, capítulo 9, você vai ver que quando Deus mandou Ananias, no verso 13 do livro de Atos, ir lá ungir Paulo, Ananias respondeu: Senhor, há muito ouvi acerca desse homem, quanto males tem feito a teus santos em Jerusalém. E aí o Senhor, no verso 15, disse: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar meu nome diante dos gentios. Ou seja, Deus, ele vê muito mais além, não é? Deus, ele consegue enxergar como seria se todos se convertessem. Ele consegue enxergar. Só que é um Deus tão amorável que deixa o livre-arbítrio para cada um de nós. Então, a mesma coisa, nós como seres humanos, não foi dado para nós o papel de julgar, no sentido de olhar para as pessoas e achar aquela vai aceitar, aquela não. Às vezes a gente olha para uma pessoa que é dura de coração, a gente acha que essa pessoa nunca vai aceitar o evangelho. Quem conhece o testemunho do Falcão Alegre? Eu não sei se vocês conhecem, né? Um testemunho muito bonito, tá aí no YouTube, se vocês quiserem assistir aí, digita aí, testemunho Falcão Alegre. Um cara que é um dos maiores criminosos do Brasil, muito drogado, quase morreu, ia matar, ia dar pena de prisão para ele, aquela máxima no Brasil, não é? Mas veja que o Senhor conseguiu livrar ele de tudo isso. O Senhor viu algo muito mais além naquele homem. E tem muito mais que a gente pode... Existem pessoas que a gente olha e a gente não dá nada para aquela pessoa. É que nem um vendedor, é a história do vendedor. Ele olha para a cara da pessoa e fala: não, aquele é pobre, aquele não vai comprar, não. Não, aquele ali veste bem, vai comprar. Mas às vezes vem o pobre e compra tudo que ele tinha. Ele achava que era pobre, mas às vezes é uma pessoa que não quer aparentar ter recursos. Então, o vendedor, muitas das vezes, ele é enganado, não é? Porque ele olha para uma pessoa e acha que aquela não tem potencial nenhuma, mas é aquela que vai e surpreende ela. A mesma coisa é aqui a mensagem do Evangelho. Devemos olhar para as pessoas com misericórdia. Até aquelas pessoas mais difíceis, o Senhor pode ter um plano maravilhoso na vida dela se ela aceitar. Ela pode se transformar de um leão, ela pode transformar em um gatinho mansinho, não é? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não está escrito isso? Então, amém. Tudo é possível ao que crê. Então, o povo de Deus é um povo de oração, é um povo que crê na oração intercessória, que prega, que vai nesse sentido. E na história do cristianismo está cheio de exemplos de pessoas que aparentemente não tinha... ninguém pensava que ela poderia se converter e se converteu. Não é? E muitos criticam o trabalho missionário feito em presídio. Você já ouviu isso, irmão Alexandre? Alguma crítica ao trabalho missionário feito no presídio? Já, a gente trabalha com isso aqui na região e recebe crítica. Mas por que as pessoas pensam assim? Não, você pode pregar no hospital, você pode pregar nas ruas, mas no presídio não. No presídio não, esse povo merece mesmo morrer na cadeia. Não tem perdão para eles, não. Mas veja, até para aqueles mais difíceis que estão presos, Jesus morreu por eles também. Devemos amá-los também e pregar para eles também. E o irmão Alexandre conhece muito bem, porque o irmão Alexandre tem um ministério aí de visitar, né? Fez um trabalho muito bonito nas cadeias aí de Franco da Rocha, não é isso, irmão Alexandre? Sim. E vê que existe um campo. E veja, eu vou falar uma coisa aqui, que não existe plateia mais atenta do que de presidiário. Você pode pregar na igreja, a pessoa conversa, olha para trás, mas no presídio as pessoas, elas ouvem muito bem, comem cada palavra, eu já vi vários testemunhos das pessoas falando, e há de você se ficar omitindo a verdade, eles percebem que você está omitindo a verdade. Sim. Então, é uma coisa assim, que há um preconceito muito grande, não é? E devemos tirar esse preconceito e pregar a mensagem para essas pessoas também. Sim. Bom, Marcos? Aqui tem um texto na lição que eu achei bem interessante, um pequeno trecho do Desejar de Todas as Nações, fala assim, que ninguém caiu tão fundo, nem é tão mal, que não possa encontrar libertação em Cristo. Às vezes, nós, por poucas coisas, a gente já praticamente exclui a pessoa da possibilidade de salvação. Isso é uma coisa que o ser humano tem, né? Que a nossa natureza muitas vezes nos impulsiona. A gente julga muito fácil as pessoas, principalmente quando a gente
investe tempo na pessoa, fala 1, 2, 10, 20 vezes para a pessoa o mesmo assunto, e aí você vai lá no outro dia, a pessoa vai lá e posta no Facebook uma coisa que tudo contrário com aquilo que você falou. Então, infelizmente, nós temos esse hábito. E quando nós vemos, o irmão Protágoras citou o exemplo de Paulo, né? Eu gosto muito do livro de Daniel. Eu sempre tiro lições muito preciosas do livro de Daniel. E quando Nabucodonosor lá, ele passa do capítulo 1 ao capítulo 3, por todas aquelas provas de que Deus ali estava à frente, que Deus estava dirigindo, de que Daniel e seus amigos eram pessoas ali que estavam com Deus, ele aparentava ter uma conversão, mas daqui a pouco ele recaía, né? E aí, quando chega no capítulo 4, a gente vê o testemunho de conversão dele. Agora, a pergunta que eu faço, quantos de nós, no lugar, se a gente se colocar no lugar, antes de conhecer o livro, né, o livro de Daniel, quantos de nós, vendo ali o primeiro, o segundo capítulo, a gente já não ia falar, não, Nabucodonosor não tem mais chance de salvação, não. Porque ele já tinha visto tanta coisa e não se convertia. Então, a lição aqui de quarta-feira, lidar com as pessoas difíceis, é isso. É você estar ali batalhando pela pessoa, orando, envolve oração. A lição 4 vai falar de oração, do poder da oração. Envolve oração, envolve você não desistir da pessoa, né? É lógico que a mudança dela, a salvação dela vai depender dela mesma, porque ela vai ter que aceitar, ela vai ter que ter uma transformação de vida. Agora, nosso papel não é esse de mudar a pessoa, como já foi comentado antes. Nosso papel é continuar insistindo, é pregando, é testemunhando, e quem sabe, né, se for da vontade de Deus e da vontade da própria pessoa, porque ela tem que querer, que Deus não força ninguém a nada, se for da sua vontade, ela vai lá amanhã e depois pode se converter, né? Quantos testemunhos a gente vê de pessoas aí que a mãe, por exemplo, passou a vida inteira olhando pelo filho, morreu, não viu o filho convertido, e aí depois o filho vem dando um testemunho de que se converteu e de que ele está com a esperança de encontrar a sua mãe por ocasião da volta de Jesus, né? Então é isso, a gente não sabe. Lembra lá quando a Bíblia fala que um planta, o outro colhe, né? Um planta, outro rega, outro colhe. Então a gente não sabe. Nosso papel é ir lá e lançar semente. Agora, se ela vai germinar, se ela não vai, aí não diz respeito a nós. A questão é, assim como Jesus via a oportunidade em todos os textos que a gente leu aqui, a gente falou de Pedro e André, o chamado que eles tiveram, né? Jesus foi lá e viu a oportunidade neles. Aí nós lemos também sobre o escriba. Os escribas, os fariseus, geralmente eles estavam ali para tentar pegar Jesus. Jesus, com todo o amor, firmeza, mas com todo o amor, ainda via a oportunidade de salvação deles. E nós vimos também no último texto, o ladrão, né? Que é um texto clássico aí de arrependimento, que também é distorcido muitas vezes pelas pessoas, que as pessoas acham que elas podem viver uma vida inteira no pecado, mesmo já tendo conhecimento da verdade, e aí vai chegar no último momento, não, Senhor, eu me arrependo. E a gente sabe que não é assim, né? O ladrão na cruz é um caso específico para aquelas pessoas que vão ouvir o evangelho no último momento e vão aceitar. E vão se converter verdadeiramente. Vão se arrepender. Aquele caso não é um caso para adventista do sétimo dia, que nasceu na igreja, ou que entrou na igreja há 5, 10, 15, 20 anos. Então, é usado de forma distorcida. Mas o foco aqui da lição de quarta é mostrar que Jesus Cristo, ele não excluía ninguém da possibilidade de salvação, desde que a pessoa quisesse. Sim. E aí, quinta-feira, percebendo oportunidades providenciais. Eu não vou ler os textos, irmãos, mas baseado em Atos, capítulo 8, versos 26 a 38, os irmãos conhecem o Etíope e o Filipe, né? Testemunho para a Igreja, volume 8, página 58, diz assim, ó, na experiência de Filipe e o Etíope é apresentada a obra para a qual Deus chama seu povo. O Etíope representa uma grande parte da população que precisa de missionários como Filipe. Missionários que ouvirão a voz de Deus e irão aonde ele os enviar.
Existe no mundo que estão levando as escrituras, mas não conseguem entender suas importâncias. São necessários homens e mulheres que possuem conhecimento de Deus para explicar a palavra a essas pessoas. Então, Deus precisa de pessoas que sejam enviadas a algumas pessoas no mundo inteiro que estão lendo as escrituras e não conhecem as leis e não entendem. Então, Deus chama nós, Filipes, para levar essas pessoas, né, ao conhecimento. Irmão Protágoras. Realmente, irmão Alexandre, você falou certo aí, né? Como Filipe. Eu imagino que Filipe passou toda uma vida de consagração, andando com Cristo. A gente sempre esquece, né, daquele beabá primeiro que ele teve, depois teve aqueles dias de oração, né? Aquelas 120 pessoas orando, 10 dias de oração. Aí teve o batismo com o Espírito Santo. E aí, depois de tudo isso, Jesus falou que ficar em Jerusalém até receber o Espírito Santo, e depois disso, vocês serão minha testemunha nos 4 cantos do mundo. A lição, ela vem falando que nós vamos ter muitas oportunidades, não é? No trabalho nós temos oportunidade, na escola nós temos oportunidades, existem pessoas sedentas nos 4 cantos. Entra o que o Marcos falou aí, oportunidades providenciais, elas não surtirão efeito se você é um mau caráter. Se você é um mau caráter no trabalho, se você é uma coisa quando o chefe está, e quando o chefe não está, você é outra coisa, as pessoas não vão acreditar em você. Então, essa oportunidade, ela vai ser uma oportunidade frustrada. Vai ter pessoa sedenta ali, mas aquilo que você falou vai ter pouco ou nenhuma relevância. Se você é uma pessoa violenta, se você é uma pessoa que xinga, se você é uma pessoa que não foi transformada pelo amor de Cristo. Então, essas oportunidades providenciais, elas surtem efeito quando você tem uma pessoa que, por mais que tenha defeito, é uma pessoa que tem comunhão profunda com Jesus, que ela aprendeu a andar com Jesus, aprendeu a andar de mão dadas com Cristo, com comunhão com Deus. Então, ela é uma pessoa que se torna referência, não é? E, às vezes, acontece alguma coisa na vida da pessoa, a perda de um ente querido, e aí você tem a oportunidade de ir no velório, falar, a pessoa chama você para orar, ou então a pessoa está passando por alguma dificuldade na família, seja lá qual for, essas são providências que Deus coloca. Mas só vai surtir efeito se você é uma pessoa de oração. Só vai surtir efeito se você é uma pessoa de consagração. Se você é uma pessoa, principalmente se você mora em cidade pequena. Porque hoje eu moro em cidade pequena e eu sei o que é a fama. Antes de você se apresentar para a pessoa já sabe quem é você. Então, as pessoas, quando você mora em cidade pequena, todo mundo que você lida com ela é parente de alguém que é irmão da igreja, é primo do esposo, não sei de quem. Então, a fama sua corre na frente, não é? É como o cheiro, né? Antes de você chegar, todo mundo vai sentir teu cheiro. Então, veja como é importante isso que o irmão Marcos falou, para que essas oportunidades providenciais que está falando aqui de quinta-feira surtam efeito, como surtiu ali no caso do etíope, nós devemos ter profunda comunhão com Deus. Nossas palavras têm que estar ungidas pelos céus, não é? E aí sim, ao pregar, as pessoas vão olhar para nós, vão ver realmente que estávamos com Jesus. E essas palavras vão surtir efeito. Irmão Marcos? E é interessante, irmão, isso daí, porque o cristão é bem curioso isso que você falou. Eu também estou vivendo essa fase na minha vida, né? Graças a Deus, Deus teve misericórdia e nos abriu a porta para nós virmos para o campo. Estamos morando no campo, e eu trabalho numa cidadezinha pequena, né? E a fama do cristão é muito... O cristão ele tem que ter um cuidado muito maior do que qualquer outra pessoa. Porque, às vezes, um erro, um deslize que você comete, pode nem ser grave, pode ser uma coisa ínfima, assim. Mas um pequeno deslize já é suficiente para as pessoas comentar. Não, ó, é cristão, diz que é cristão e está fazendo isso, está falando isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E realmente, quando eu vim para cá, eu até me surpreendi, porque as pessoas chegavam para mim, você... Quando era o primeiro contato que eu tinha com a pessoa, eu trabalho no atendimento ao público, né? E era o primeiro contato que eu tinha com a pessoa, você é fulano, que mora lá não sei na onde. Eu falei, mas eu nunca te vi na minha vida, e as pessoas sabem quem você é. Então, a gente tem que se preocupar. Tem um irmão que ele costuma falar assim que da questão das oportunidades, né? Que quando a gente vai no mercado, a gente não vai no mercado para fazer compra. A gente vai no mercado para pregar o evangelho e aproveita e faz compra.
Quando a gente vai na farmácia, a gente não vai na farmácia comprar remédio, a gente vai lá pregar para o farmacêutico, aí a gente aproveita e compra lá um sprayzinho, alguma coisa, né? E assim, o mecânico, com tudo. Então, eu acho isso interessante porque nós devemos ter esse tipo de pensamento, né? Percebendo as oportunidades, as providências. Ou seja, Deus, ele sempre, de tudo, ele vai fazer uma oportunidade para nós. Agora tem que ver se nós vamos aproveitar essa oportunidade. Talvez seja a única. Eu ouvi um outro irmão dizendo uma vez também assim, às vezes o anjo daquela pessoa ali que não conhece a Cristo, ele fica esperando ansiosamente para que chegue um servo de Deus e ali e conte dessa mensagem para ele. E aí, quando ele vê você chegando ali, você vai no mecânico, e o anjo do mecânico fica feliz da vida, e aí ele fala com o seu anjo, agora ele vai descobrir a verdade. Aí você vai lá, não fala um A com o mecânico, aí consertou seu carro, você foi embora, e aí o anjo fica decepcionado, porque talvez ele perdeu a única oportunidade de ouvir o evangelho. Então, meus irmãos, nós devemos estar sempre preparados, né? Sempre com um livro, sempre com um folheto, sempre com a palavra de Deus para pronunciar para alguém uma mensagem de esperança, mas principalmente, é o que a gente vem ressaltando desde o início aqui da lição, sempre vivendo o evangelho, porque às vezes, mesmo que não parta da gente falar desse evangelho, mas as pessoas vendo que nós somos diferentes, talvez elas mesmas surtam alguma curiosidade e elas venham a perguntar alguma coisa para nós. E aí é só a gente aproveitar a oportunidade, né? Sim. Para nós fecharmos a lição aqui, irmãos, eu vou ler um texto do livro Evangelismo, e aí os irmãos podem comentar. Olha que texto muito interessante, a maioria já conhece esse texto. Permiti que eu vos diga que o Senhor operará nesse último obra, de uma maneira muito fora da ordem comum das coisas, e de um modo que será contrário a qualquer plano humano. Haverá entre nós os que sempre procurarão controlar a obra de Deus, ditando até mesmo que movimentos deverão ser feitos, quanto ao trabalho for levado avante sob direção do anjo, que se ajunta a terceiro anjo da mensagem a ser proclamada ao mundo. Deus usará os meios e recursos pelos quais se verá que ele está tomando as rédeas em suas mãos. Os obreiros ficarão surpreendidos em ver os simples meios que ele usará para concluir e aperfeiçoar sua obra de justiça. Olha que interessante, irmão. Que texto. Então, vamos botar a conclusão aí. Olha, eu gostaria de concluir, irmão Alexandre Leno, Mateus capítulo 9, verso 13. Toda essa lição fala de misericórdia, fala de amor, mas olha o que Cristo diz aqui, ó. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, se de um lado Cristo é misericordioso com todas as pessoas, querendo que todas as pessoas se convertam, por outro, ele deixa bem claro que ele não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então tem que ficar claro a mensagem, que é conversão, transformação de vida, transformação de caráter, nova vida em Cristo Jesus. Basicamente é isso, é ser luz para o mundo. A luz, somos luz para o mundo porque tem uma mensagem que o mundo não tem, mas uma mensagem prática, não uma mensagem teórica, uma mensagem que é luz para a nossa própria vida. Então o meu apelo às pessoas é que pregue, seja misericordioso com as pessoas, porque é isso que a lição está querendo dizer. Não faça acepção de pessoas, seja rico, seja pobre, mas ao mesmo tempo não deixe de pregar o que tem que ser pregado para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e vivam a nova vida em Cristo Jesus. Eu gostaria de deixar o texto que, inclusive, os textos estão lá na sexta-feira. Mateus 9, 37 e 38. E diz assim, ó. Então disse a seus discípulos, Jesus, né? A ceifa é realmente grande, mas poucos obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, mande obreiros para a sua colheita. Nós temos muito, a seara já está madura, nós temos muitas pessoas para alcançar, mas infelizmente os trabalhadores são poucos. E quando eu falo os trabalhadores são poucos, não é aquilo que a gente falou, que eu li lá atrás.
Deus ficaria mais satisfeito com 6 membros, 6 pessoas completamente convertidas à verdade do que 60 fazendo profissão de fé, mas não vivendo, não dando um bom testemunho. Então, quando eu falo que são poucos, não é as pessoas que geralmente, vamos dizer assim, porque profeticamente nós sabemos que nenhum entre 20 está preparado para finalizar sua obra na terra, né? Infelizmente. Então, quando eu falo que são poucos, quando o texto aqui fala que são poucos, né? Não está se referindo geralmente a todos os que fazem parte da igreja, mas sim ao remanescente, né? Os remanescentes são poucos. O número dos filhos de Deus sempre foram poucos. Nós temos que rogar a Deus para que ele traga, né? Elias, ele achava que estava sozinho. E aí, Deus falou que tinha 7.000 que não tinham dobrado seus joelhos a Baal. Nós possamos ter essa confiança e no que diz respeito à nossa responsabilidade, né, da pregação do Evangelho, que a gente se preocupe em estudar a palavra de Deus, em viver a palavra de Deus, e confiar de que, quando for necessário abrirmos nossa boca, nós vamos ter simplesmente um reflexo do que a gente já está vivendo na nossa vida. Que Deus possa nos ajudar e ter misericórdia se a gente está errando em algum ponto ainda. Amém. Deus seja louvado. Se você gostou, irmãos, dessa lição, compartilha com os irmãos. Comenta o que você está achando. Clica no sininho, porque todas as sextas-feiras a gente tem live. Então, quando a gente entrar ao vivo, você recebe a notificação, tá bom? Que Deus seja louvado. Irmão Marcos, poderia fazer a oração? Posso. Oremos. Querido e santo Deus, louvamos o seu nome porque tivemos essa oportunidade mais uma vez de estudar a tua palavra. Amém. Nós estudamos aqui a importância que nós temos na pregação do Evangelho. Nós não devemos desqualificar ninguém. Até que haja fôlego de vida, há oportunidade de salvação. Nós possamos olhar as pessoas com olhos de misericórdia e vendo em cada um candidatos ao reino do céu. Amém. E nós possamos ter poder na nossa pregação, Senhor. Poder por estar vivendo a mensagem e poder por não omitir nada dela, Senhor. Que possamos pregar a verdade do jeito que ela é. E que as pessoas que estão realmente interessadas possam ser convertidas pelo seu Santo Espírito. Amém. O Senhor possa perdoar-nos pelas falhas que cometemos até aqui. E nos ajude a vencer, Senhor. A sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Pedimos e agradecemos, não pelos nossos méritos, mas no méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém.